No início dos anos 20, começou a ser famosa a ideia de totalitarismo, isto é, um sistema político caracterizado pelo controle absoluto de uma pessoa ou de um partido sobre toda uma nação. A obra Mensagem foi publicada em 1934, numa época em que Portugal vivia sob o domínio de António Oliveira de Salazar, que chegou ao poder em 1933 e que era fundador do Estado Novo. Este Estado tinha como raízes o fascismo italiano, mas para além destes Estados totalitários, existiam mais na Europa, como por exemplo o nazismo ou o stalinismo. Para Salazar, Portugal precisava de ter de volta a sua glória, e a obra em todo serviu como propaganda ideológica, devido ao facto de Portugal em tempos ter sido grandioso. Até por este motivo, Salazar mandou publicar uma imagem em que revelava que Portugal não era assim tão pequeno, e as colónias faziam o nosso país ser do tamanho da Europa. Os anos 20, também conhecidos como os anos loucos, foi onde a tão bem-vinda liberdade, depois da Primeira Guerra Mundial, se ressentiu nas obras arquitetónicas, musicais e cinematográficas. Surgiram os movimentos de arte como o dadaísmo, de Marcel Duchamp, e o surrealismo, de Salvador Dalí. Na arquitetura destacava-se a arte deco e o mundo vivia também a era do jazz, que se tornou amplamente popular ao longo da década, sendo os blues um dos ritmos mais conhecidos. A Mensagem, obra mítica e simbólica, encontra-se agrupada em 3 partes, traduzindo as etapas da evolução do Império Português: o nascimento, o crescimento e a morte. O número 3 simboliza a perfeição, a totalidade, e sugere também uma evolução mística que resultará no Quinto Império. A primeira parte, o brasão, corresponde aos construtores do Império. Esta parte representa o nascimento, com referência aos mitos e figuras históricas de Portugal. Dá-nos conta do Portugal erguido pelo esforço dos heróis e destinado a grandes feitos. O brasão simboliza a formação do reino e do passado hereditário dos governantes régios. Esta primeira parte encontra-se subdividida em 5 outras partes: os campos, os castelos, as quinas, a coroa e o timbre. O nome campo simboliza o espaço de vida e da consolidação do reino. Os castelos significam a proteção e também as conquistas dos heróis. As quinas retratam as 5 chagas de Cristo, traduzindo a consciência do destino das 5 personagens e de Portugal. A coroa é o símbolo da realeza. E por último, o timbre representa o poder legítimo. A segunda parte, Mar Português, relaciona-se com o sonho marítimo e a obra das descobertas. Nesta parte surge a realização e a vida, e refere personalidades e acontecimentos dos descobrimentos, que exigiram uma luta contra o desconhecido e os elementos naturais. O mar é símbolo da vida e da morte, do refúgio e do reflexo do céu. A terceira parte, o encoberto, reflete a morte ou o fim. Nesta parte, surge a imagem do Império moribundo, a fé de que a morte contém em si o germe da ressurreição, capaz de provocar o nascimento de um império espiritual e moral, a esperança do Quinto Império. O encoberto subdivide-se em 3 grupos: os símbolos, os avisos e os tempos. Os símbolos expressam a esperança diante do Império moribundo, retratando neste o início de um renascimento. Os poemas, que constam em avisos, visionam o sonho alcançável do Quinto Império. Por último, os tempos transpõem-se a inquietação por aquele que na hora há de se comparecer para edificar o Quinto Império. A mensagem simboliza um percurso possível, refletindo sobre o passado heroico de conquistas e vibrando com o espírito do povo português. O apelo desta obra vai no sentido da concretização de uma vocação universalista dos portugueses, um império de cultura, onde o poder criativo do mito
forjasse o futuro e onde houvesse uma submissão voluntária ao sonho. É toda ela um ato de paixão pela pátria. É a aspiração anónima de um povo que quer dar a si e ao mundo novos mundos, que quebrem o descontentamento do presente, que aceitem a morte do passado para que o poder fecundador do mito faça surgir o futuro. Um novo sebastianismo que transmita um desejo absoluto de dar contínua renovação. D. Duarte, Rei de Portugal. Meu dever fez-me. Como Deus ao mundo, a regra de ser rei amou o meu ser. Em dia e letra, esculporoso e fundo. Firme em meio de tristeza, tal vivi. Cumpri contra o destino o meu dever. Naturalmente, não, porque o cumpri. Este poema apresenta o herói Dan Duarte, que pode ser considerado um anti-herói, dado que o seu reinado foi marcado como torturoso, devido ao desastre da campanha de Tanger e da consequente morte do seu irmão Dom Fernando. O sujeito poético vê nele um ser sensível, amante da cultura e das letras, e que governa apenas porque o destino assim o determina. No poema refere, em primeira pessoa, que o seu ser foi determinado pelo seu dever em relação à pátria. Inicialmente, ele não estava destinado a ser rei, porém, cumpriu o seu dever, fazendo aquilo que lhe ditou a sua obrigação e rigor soberano, e sem dar ouvidos ao seu coração. Dan Duarte viveu firme e sem hesitar com a decisão tomada. Porém, gerou nele uma tristeza constante enquanto pessoa. A outra asa do grife, Afonso de Albuquerque. De pé sobre os países conquistados, deixa os olhos cansados de ver o mundo e a injustiça e a sorte. Não pensa em vida ou morte. Tão poderoso que não queira o quanto pode, que o querer tanto calcara mais do que o submisso mundo. Sob o seu braço fundo, 3 impérios do chão lhe a sorte apanha. Criou-os como quem desdenha. Sendo uma das asas do grifo, como ele se reproduz o poder da força da ideia de sonho, isto é, houve uma vontade de voar mais alto, houve a ambição para ir além da beira-mar, sem medo do desconhecido. Soldado que contempla as suas conquistas heroicas, Afonso de Albuquerque aparece como um guerreiro cansado de ver as injustiças do mundo, isto é, alguém cujo trouxe muitas vitórias e poder. Não se viu livre de invejas de azar de um futuro negro. É de facto o obreiro dos 3 impérios, o material, a conquista, o espiritual, a missão religiosa na Índia, e o cultural, com a fusão da cultura europeia e asiática. Epitáfio de Bartolomeu Dias. Jaz aqui, na pequena praia extrema, o capitão do fim. Dobrado o assombro, o mar é o mesmo, já ninguém o tema. Atlas, mostra alto o mundo no seu ombro. O Epitáfio de Bartolomeu Dias é um poema dedicado à memória fúnebre de um herói dos descobrimentos portugueses. E este poema remete para aquele que é considerado o capitão do fim, uma referência em aquilo que era o mar antes da sua descoberta, e aquilo em que se tornou depois dela. É, no fundo, alguém que torna o desconhecido claro, anuando lendas e medos que antes existiam. A ideia mais importante para a retirada do poema é de que o mar, antes referido como o fim do mundo, ultrapassa a ilusão e o medo e transforma-se num ato concreto e perfeitamente vencido. O mar é o mesmo, mas depois do feito da Bartolomeu Dias passa a ser mais uma razão para elogiar o povo português, que é capaz de vencer os seus medos e tornar o olho perto. A ascensão de vasta gama. Os deuses da tormenta e os gigantes da terra suspendem de repente o ódio na sua guerra, e pasmem. Pelo vale onde se asciona aos céus, surge um silêncio e vai da névoa odiando os véus. Primeiro um movimento e depois um assombro. Odeiam-no ao durar os medos ombro a ombro, e ao longe o rastro rojo em nuvens e clarões. Embaixo, onde a terra é, postura gela, e a falta cai-lhe, e em instante se vê a luz de mil trovões. O céu
abriu o abismo à alma do argonauta. Neste poema é evocada a figura do navegador português em momentos depois da sua morte, recriando-se a sua gloriosa ascensão aos céus, numa analogia clara com a figura de Cristo. Esta ascensão faz emergir um momento fora da realidade material, que tira o véu ao que era escondido. O céu abre-se à alma do navegador. Porém, este não é um céu cristão, um paraíso, mas uma espécie de vórtice onde apenas caem as almas iluminadas, sendo que Vasco da Gama é uma delas. Comparado aos argonautas gregos, heróis míticos da Grécia Antiga, Vasco da Gama é considerado um eleito que, cumprida a sua missão na Terra, ascende ao lugar de luz, onde só alguns têm direito de chegar pelos feitos realizados. O encoberto. Que símbolo fecundo vem na aurora ansiosa, na cruz morta do mundo, a vida que é a rosa. Que símbolo divino traz o dia já visto, na cruz que é o destino, a rosa que é o Cristo. Que símbolo final mostra o sol já desperto, na cruz mortal e fatal, a rosa do encoberto. Este poema é dedicado a D. Sebastião, figura mítica que ocupa vários pontos da mensagem. O eu lírico ressuscita este rei símbolo para o tornar verdadeiramente naquele que, tendo perdido a sua vida em Alcácer de Quibir na busca de um sonho, regressará com esperança da renovação de Portugal. Não enquanto homem, mas sim enquanto mito. Sendo um símbolo que já se previa pelos anúncios quer de Bandarra, quer do padre António Vieira, é através da rosa do encoberto que o império espiritual que o rei representa anuncia uma nova vida. Um novo mundo da essência pura e incontaminada que substituirá a cruz morta do mundo. É o mito regenerador que, trazendo um novo Portugal, dará origem a um novo mundo. O Bandarra. Sonhava, anónimo e disperso, o império por Deus mesmo visto, confuso como o universo e plebeu como Jesus Cristo. Não foi nem santo nem herói, mas Deus sagrou com seu sinal, e este cujo coração foi, não português, mas Portugal. Este poema apresenta a figura célebre de Sapateiro, humilde Bandarra, um sonhador que, sem certezas, firmava nas suas trovas a visão de um império predestinado para Portugal. Um império ligado ao espírito e à cultura do qual Portugal seria a cabeça. Não sendo conhecido por atos de coragem ou santidades, Bandarra é mais um dos eleitos que foi sagrado por Deus como sinal para lançar uma mensagem ao povo português em relação ao seu futuro. É destacada a imaginação que esta figura revela e que o simboliza, não como ser individual, mas coletivamente de Portugal, face à grandiosidade da sua revelação.